Bom dia! Começando o Alterosa Doutor. Nesta edição, vamos tratar de um assunto muito importante, o diagnóstico preciso na odontologia. O sorriso ideal deve ser bonito e saudável, e a radiologia oferece os melhores recursos para auxiliar no correto diagnóstico odontológico. Quando se vai a um dentista, seja como visita de rotina para prevenção ou para tratamentos, o profissional deverá solicitar exames radiológicos para auxiliá-lo no correto diagnóstico e elaboração do plano de tratamento. Os avanços tecnológicos vêm determinando progressos importantes, principalmente no diagnóstico por imagem, feito através da tomografia computadorizada, que permite obter imagens tridimensionais com excelente resolução, permitindo uma adequada identificação das estruturas. Na odontologia, expande-se a utilização da tomografia computadorizada em todas as especialidades clínicas. Tais exames, por fornecerem subsídios em terceira dimensão, facilitam todos os procedimentos terapêuticos. E o Alterosa Doutor vai mostrar como isso se dá na odontologia. Quem vai tirar todas as dúvidas sobre a tomografia Cone-Beam, o chamado feixe cônico, é a doutora Marilza do Carmo Oliveira. Ela é formada em odontologia pela Unifal, Universidade Federal de Alfenas, especialista em radiologia odontológica e imaginologia pela Unigran Rio do Rio de Janeiro. É mestrada em bioodontologia pela Universidade Ibirapuera de São Paulo. Possui um extenso currículo em cursos de atualizações e aperfeiçoamentos em tomografia de feixe cônico e é membro da Associação Brasileira de Radiologia Odontológica. Trabalha há 18 anos em Varginha e é sócia proprietária e responsável técnica da Clínica RD Digital de Varginha e Campos Gerais, onde oferece os exames mais modernos do mercado quando o assunto é diagnóstico por imagem em odontologia. Bom dia, doutora. Obrigado por aceitar o nosso convite. O tema de hoje é a importância do diagnóstico preciso para a odontologia. E falamos na abertura que a tecnologia é o caminho para isso. O exame clínico na experiência do dentista não é suficiente? Então, não é suficiente. A principal etapa de um tratamento bem-sucedido, tem que ter um diagnóstico preciso. E para isso, precisa usar exames por imagem que auxiliem. Somente o exame clínico, o dentista vai ter acesso às estruturas que estão expostas ali na cavidade oral. Porém, algumas outras estruturas, como a raiz do dente, os ossos, você não consegue visualizar no exame clínico. Daí a importância de fazer uma radiografia. Por exemplo, quando você pega uma criança que ela vai ao dentista nas primeiras vezes que ela vai visitar um dentista, não tem como o dentista saber se todos os dentes estão sendo formados, se tem algum dente a mais, que seriam supranumerários, se tem um dente formado fora da posição. Então, o correto é pedir uma radiografia. Quando faz a radiografia, a gente consegue visualizar se tem algum dente ali que está fora de posição, um dente a mais ou um a menos, que são as agenesias. Então, quando faz essas radiografias, pode evitar problemas futuros, como reabsorção de algum dente, que tenha que permanecer ali, um dente permanente. Quando você vai fazer, por exemplo, uma restauração, que você vai no dentista, ele não consegue visualizar todas as cáries somente com o exame clínico. O ideal é fazer as radiografias intraorais que consegue visualizar cáries incipientes, que são as que estão começando a formar, as cáries infiltrativas, que se formam embaixo das restaurações, ou também alguns problemas, problema de canal, né? Uma lesão, um problema na raiz, somente com o raio-x você consegue visualizar alguma certa lesão que não consegue visualizar com o olho a olho nu quando você faz um exame clínico, né? Casos também de tratamento ortodôntico, é imprescindível fazer a documentação ortodôntica, que é uma pasta que contém vários exames, que tem os extraorais, tem fotografias, a moldagem, e é um levantamento que faz, é um estudo. Então, por isso, só um exame clínico ele é insuficiente para oferecer todas as informações para ter um correto diagnóstico. E a radiologia, ela oferece desde um simples exame periapical até o mais avançado hoje do mercado, que é a tomografia Cone-Beam. O que o avanço tecnológico trouxe para a radiologia odontológica? No campo do diagnóstico, a revolução foi maior, porque antes a gente trabalhava com radiografias convencionais, são aquelas radiografias que eram feitas em filmes e reveladas
com químicos, né? Hoje em dia já temos a radiografia digital, que é feita através de sensores. Esses sensores são sensíveis à radiação e quando conectado ao computador, a imagem já sai na tela no mesmo momento que você dispara o raio-x. Essas imagens oferecem bem mais informações, você tem como ampliar, são imagens nítidas que você consegue enviar no mesmo momento para o dentista, né? E além de da qualidade da imagem, a gente usa uma quantidade menor de radiação. O paciente é exposto a menor dose de radiação, porque são mais sensíveis esses sensores. Agora, a principal de todas, né, foi a entrada da tomografia de feixe cônico, que é a tomografia Cone-Beam. A tomografia Cone-Beam, ela vem preencher uma lacuna que existia na odontologia, que era um diagnóstico com suposições. Você não conseguia fechar nitidamente o que você estava vendo ali. E hoje, com a tomografia, que é um exame que ele entra com a tridimensionalidade, você consegue ver em profundez o exame, né? Você consegue fatiar as estruturas e com isso você tem maior grau de informação. Esses são os benefícios da tomografia e é um exame simples de fazer, ele não tem nenhum preparo prévio, é indolor, o paciente pode fazer de pé ou sentado. Doutor, alguns profissionais da odontologia falaram sobre o tema da tecnologia Cone-Beam. Vamos conferir. A tomografia computadorizada Cone-Beam ou de feixes cônicos é uma ferramenta de grande importância nos dias de hoje. Utilizar essa tomografia permite a identificação tridimensional dos problemas a serem tratados e suas relações com estruturas anatômicas importantes que deverão ser preservadas. Sem dúvida alguma, exames de tomografia computadorizada auxiliam o diagnóstico precoce de doenças crônicas, contribuindo para a manutenção da saúde geral dos pacientes. O aparecimento da tomografia computadorizada Cone-Beam foi um marco na odontologia, principalmente para nós radiologistas, pois nos colocou no centro das decisões diagnósticas na odontologia. Qual a diferença na prática da tomografia Cone-Beam para a radiografia? Ou seja, a radiografia convencional pode esconder algum problema? Esconde. A radiografia, ela é bidimensional, né? Então é uma imagem chapada, a gente fala uma imagem chapada e uma estrutura, quando você vai fazer uma radiografia, uma estrutura sobrepõe a outra. Você não consegue ter uma visualização precisa. E essas mesmas radiografias, elas sofrem magnificação, alguns tipos de distorções, como ampliação da imagem. E no caso da tomografia, isso não acontece, né? É tamanho real a imagem, e as estruturas elas não sofrem mais sobreposição, você consegue visualizar as estruturas nitidamente, oferecendo um grau muito maior de informação, tornando muito mais fácil um plano de tratamento. Você vai fazer um diagnóstico, um plano de tratamento baseado em evidências, né? Não em suposições, que é o que se faz quando você, em casos mais complexos que usa só a radiografia, você vai usar de suposições. E quando você pega uma imagem de tomografia, você vai estar usando das evidências para preparar esse plano de tratamento. Quais áreas da odontologia podem se beneficiar da tomografia de feixe cônico? Olha, todas as especialidades hoje já fazem uso da tomografia de feixe cônico, né? Quando começou, as pessoas achavam, né, os dentistas achavam que era mais indicado somente para implantes e cirurgias. Hoje a gente vê o uso em várias especialidades. A endodontia tem se beneficiado bastante, que os diagnósticos para canal são bem mais precisos, consegue visualizar casos de fraturas, de canais que não foram tratados, lesões. E na ortodontia, por exemplo, né, a gente pode usar para dentes impactados, nos casos de desordens temporomandibular, que as pessoas sentem aquela dor na face, um zumbido no ouvido, as tomografias auxiliam na hora de visualizar as estruturas que compõem a ATM. Enfim, são em todas as especialidades hoje, o dentista, quando ele tem um caso no consultório que ele não consegue fechar um diagnóstico correto com a radiografia, o recomendado é que ele peça uma tomografia para que se possa elucidar o caso, né? Ver o que está acontecendo ali e qual a melhor conduta.
Por que usar então o feixe cônico para implantes e não somente a radiografia panorâmica? Olha, segundo a Associação Americana de Osteointegração, o exame indicado para implantes é a tomografia de feixe cônico, né? É uma das principais, sem falar do grau de informação que ela oferece e evidencia as estruturas. A radiografia, ela oferece magnificação. Então, quando você faz um planejamento para implante, você tem que medir. E se você mede com distorção, não é preciso, você pode estar pegando alguma estrutura anatômica importante. E pela tomografia, o tamanho é real, né? Então, a tomografia, além dela oferecer o tamanho real para fazer um planejamento preciso, ela vai mostrar todas as estruturas. Recentemente, eu estava concluindo uma dissertação do mestrado, eu fiz uma pesquisa voltada para o estudo das estruturas anatômicas da mandíbula, estruturas que contêm feixe vástico nervoso, e fiz o estudo através da tomografia. Verifiquei que a incidência desses acidentes anatômicos, ele varia muito em cada paciente, o tamanho do acidente, a distribuição. Então não tem como, pelo estudo, você delimitar uma área para ser segura para fazer um implante. Por isso faz necessário, para cada caso, cada paciente, a realização da tomografia, para planejar um implante através do seu próprio exame. Então, por isso que se faz necessário fazer a tomografia para fazer um plano de tratamento correto, planejar a cirurgia de implante, né? Pode usar essa tomografia para fazer um planejamento de cirurgia virtual guiada, para evitar que aconteça tais problemas, como, por exemplo, pegar o nervo alveolar inferior, seria o caso da mandíbula, ou então o implante migrar para dentro do seio maxilar, que são consequências, coisas que podem acontecer por não ter feito um planejamento adequado. Doutora, quando o paciente apresenta alguns desses sintomas que você já falou algum tempo após a instalação do implante, o que deve se fazer? Olha, quando o dentista tem um caso desse no consultório, quando o paciente tem esses sintomas, o que a gente recomenda, né, o recomendado, é que ele faça uma tomografia para verificar exatamente onde o implante está tocando, né? E depois que verifica-se que tem uma relação ali, tem que retirar o implante e acompanhar. Doutora, eu fiz tratamento de câncer. Eu posso fazer uma tomografia? Por mais que já tenha tomado radiação em algum tratamento, a gente usa avental de chumbo para proteger, e o correto mesmo é o paciente que já fez tratamento de câncer sempre ir ao dentista para verificar que as chances de ter algum problema odontológico são maiores, que os dentes ficam mais sensíveis dependendo do tipo de tratamento. Então, não contraindique, pelo contrário, sendo necessário, é até indicado fazer sim. A extração dos terceiros molares ou os dentes cisos, né, como são conhecidos, pode causar algum desconforto, como a perda da sensibilidade e dormência? A tomografia de feixe cônico pode oferecer informações que poderia evitar tais acontecimentos? Sim, eu volto a falar que a tomografia, por ela não ter sobreposição de imagem, é o exame mais indicado nesses casos. Quando você faz a radiografia, geralmente os terceiros molares estão posicionados, quando você olha na radiografia, sobre o canal mandibular. Mas não dá para ter noção como que está essa relação. E através da tomografia a gente vê exatamente qual é a relação, se ele está dentro, se a raiz está dentro do canal, né? Ou se ela está se o canal está entre as raízes, porque dentro do canal mandibular passa o nervo alveolar inferior. Esse nervo que é o responsável por essas dormências que o paciente sente quando ele faz algum tratamento. Quando faz a tomografia e mostra essa exata localização e a relação que existe dos sisos com as estruturas anatômicas, para o dentista fazer o planejamento torna muito mais fácil, e para o paciente também, que vai ser uma cirurgia muito menos agressiva. Você está assistindo o Alterosa Doutor e hoje estamos falando com a doutora Marilza Oliveira, tratando do tema a importância do diagnóstico na odontologia. Olá, bom dia! Você está assistindo o Alterosa Doutor
Estamos de volta com o nosso bate-papo com a doutora Marilza Oliveira, especialista em radiologia, tratando do tema a importância do diagnóstico na odontologia. Doutora Marilza, quando se vai colocar aparelho ortodôntico, o dentista pede ao paciente que se faça uma documentação ortodôntica. A tomografia de feixe cônico também pode ser um exame dentro da documentação? Pode sim. Em casos, por exemplo, quando o paciente tem o canino impactado, é o melhor exame para localizar o dente na hora de fazer o tracionamento, é a tomografia. Um adulto, quando ele vai usar aparelho pela segunda vez, né, às vezes caso de recidiva, ele tem que usar, o correto para ver a posição da raiz também é a tomografia. Na radiografia, você não consegue ver a relação exata da raiz com o osso, né? E quando você faz a tomografia, você vai estudar ali, o dentista vai olhar como está posicionada a raiz, para não correr o risco na hora da movimentação ortodôntica, ele causar uma exposição do dente do paciente, né? E casos mais complexos, a gente usa hoje numa documentação ortodôntica a teleradiografia de perfil, a gente faz o estudo da cefalometria. Se você quiser fazer através da tomografia, a gente tem também a cefalometria 3D, que seria em casos mais complexos. Qual a maior dificuldade do dentista em não utilizar essa tecnologia? Olha, existe no mercado, o que eu vejo é dificuldade do dentista ao se abrir ao novo. A tomografia é um exame relativamente novo. Então, quem está no mercado hoje não teve aulas na graduação sobre tomografia. Alguns profissionais que estão fazendo curso de especialização, eles já têm mais conhecimento, outros não. Então, isso dificulta um pouco o dentista pedir, porque ele não consegue ler o exame, né? Eu, como radiologista, eu procuro instruir bem o dentista quanto a isso. Nós já fizemos alguns cursos aqui na cidade, trouxemos alguns professores de radiologia para oferecer cursos sobre palestras sobre a tomografia. No site da clínica a gente tem algumas dicas também. E eu procuro mandar um exame bem montado, bem didático, as imagens, para ficar fácil de entendimento para o dentista. Estes exames devem ser laudados pelo radiologista? Sim, isso é fundamental. A tomografia, por ela oferecer muitas informações, é importantíssimo que ela saia sempre da clínica laudada, né? O exame de tomografia ela deve ser feito dentro de uma clínica de radiologia odontológica, e o radiologista ele tem que oferecer o laudo do exame. Segundo o Código de Ética do Conselho Federal de Odontologia, é uma infração ética a clínica emitir um exame sem laudo. É uma tecnologia que chegou há pouco no Brasil, por isso é preciso muita qualificação profissional. Onde você buscou o conhecimento necessário para trabalhar com a tomografia computadorizada feixe cônico? Olha, eu sempre fui muito presente em todos os congressos. E esses congressos, a gente sempre tem colegas brasileiros que estão no exterior trabalhando com pesquisas, ou mesmo colegas aqui do Brasil, das grandes universidades. E já há bastante tempo que se fala em tomografia de feixe cônico, né? Desde 2012 também a gente trabalha aqui na clínica com a tomografia, e eu já procurei fazer cursos dos melhores professores que tem aqui no Brasil, que são cursos da USP, na Universidade Federal de Santa Catarina, curso com o Dr. Bruno, que é um brasileiro que trabalha nos Estados Unidos, ele é professor dos Estados Unidos. E claro, a prática, né? A prática você vai aprender coisas que não tem em nenhum livro. No futuro, o diagnóstico em tomografia 3D vai substituir o convencional? Olha, não vai. Com certeza vai melhorar muito ainda a imagem, cada dia vai ser uma coisa nova, mas tem coisas que a própria radiografia, a básica mesmo, aquela que todo mundo conhece do consultório odontológico, ela resolve. A terrível dor de dente, né, que é o que todo mundo mais sente medo da dor de dente, uma simples radiografia periapical, que é a mais comum, ela já resolve, não precisa de tomografia. A tomografia que se faz nos hospitais podem ser usada no tratamento odontológico? Pode. No hospital a gente usa tomografia Fambin ou tomografia licoidal.
faz uma tomada, né, faz um volume adquirido de toda a face do paciente. E, através de um programa de computador, vai separar a região que o dentista quer usar e fazer o planejamento. Porém, essa tomografia não é a própria odontológica, né? O que a gente usa, a própria é a Cone-Beam. Então, a Cone-Beam, a quantidade de radiação dela é infinitamente menor do que a tomografia médica, que se usa no hospital. A nitidez da Cone-Beam é muito maior também, o grau de informação que ela oferece é bem maior que a tomografia feita no hospital. Levando em consideração o que eu acho principal, né, que seria a dose de radiação, o indicado é que o paciente, por mais que ele tenha algum tipo de convênio, é que ele faça o exame correto, que seria o exame, a tomografia de feixe cônico ou Cone-Beam, que é feito nas clínicas odontológicas. O Alterosa Doutor volta daqui a pouquinho com o tema A Importância do Diagnóstico na Odontologia. Hoje conversando com a doutora Marilza Oliveira, especialista em radiologia. Não saia daí, até já! Olá, bom dia, obrigado pela sua audiência aqui na TV Alterosa, a TV que o mineiro vê. Você está assistindo o Alterosa Doutor. E hoje estamos recebendo a doutora Marilza Oliveira, radiologista, tirando nossas dúvidas sobre a importância do diagnóstico na odontologia. Doutora Marilza, vamos entrar agora numa questão que preocupa muita gente, a radiação. Existe um risco para a saúde dos pacientes quando são expostos à radiação, seja nas radiografias ou na tomografia? Não, a radiação ionizante, ela sempre foi vista como vilã, né? Todo mundo acha que ela causa muitos danos, mas principalmente na radiologia odontológica, a emissão de radiação é muito pequena. Já era muito pequena. Hoje em dia, com a tecnologia, os exames apresentam uma dose de radiação muito baixa, extremamente baixa, que não causa nenhuma... Para causar um dano, teria que formar uma quantidade de energia grande para ter uma quebra na hélice de um DNA, por exemplo. E com a quantidade de radiação, esse valor não consegue nunca ter essa energia para ocorrer essa ruptura do DNA, né? E também no dia a dia, porque a gente que trabalha na radiação, com a radiação, existe uma legislação que a gente segue, que é a Portaria 453, e a gente usa dosímetro, quem trabalha na radiação. Para os pacientes, a gente usa avental de chumbo, protetor de tireoide, todas as paredes são blindadas. O mais importante é que o benefício ele vai ser sempre maior que o risco, né? Então, levando em consideração que tem um risco pequeno, não tem nenhuma contraindicação. Nestes exames usados para o diagnóstico em odontologia, poderemos ter algum achado importante fora da boca? Tanto nas radiografias quanto na tomografia, quando a gente vai laudar, é importante que olhe todas as estruturas. Um achado muito importante que compromete a vida do paciente, por exemplo, são as calcificações na região da carótida, que são os ateromas de carótida. Os ateromas são responsáveis, podem causar acidentes cardiovasculares. Uma outra coisa importante também é calcificação e alongamento do processo estiloide, que é uma estrutura que pode estar ligada à síndrome de Eagle. Essa síndrome de Eagle é quando o paciente tem dificuldade para engolir, dor a engolir, dor de ouvido. Isso são os sinais dessa síndrome. A gente também, o correto é passar por um médico e avaliar para ver se esse alongamento e essa calcificação desse processo está relacionado à síndrome de Eagle. E também as sinusites, né? A maioria das sinusites, quando na tomografia mesmo, você consegue avaliar todos os seios paranasais. 12% das sinusites são de causas odontogênicas, mas as demais, inclusive a sinusite fúngica, também a gente consegue visualizar nos nossos exames aqui da clínica. Porque o diagnóstico é a principal fase do tratamento? Olha, quando eu me refiro que a principal fase do tratamento, a gente tem que pensar que desde uma cárie que a gente não pode deixar passar, né, no diagnóstico, até algum achado incidental que pode comprometer a saúde do paciente. Então, todas as infecções, todas as inflamações, aquelas lesões que geralmente são achados incidentais, tudo isso compromete a saúde geral do paciente, né?
Hoje, a gente sabe que a segunda maior causa de morte no Brasil são causadas pelas doenças do coração. E segundo o Instituto do Coração de São Paulo, 40% das doenças cardíacas estão ligadas à saúde bucal. Bactérias que ficam na saliva, né, no próprio dente, por infecções, infecção da gengiva, uma cárie extensa, abscessos. Essas bactérias, elas vão para a corrente circulatória e dessa corrente circulatória até o coração. Isso pode causar desde arritmias até endocardite bacteriana. Doutora Marisa, eu quero agradecer a sua participação aqui no Alterosa Doutor. Eu que agradeço a oportunidade, espero que tenha sido útil, né? E estamos aí à disposição para esclarecer qualquer coisa, para ajudar os dentistas, o paciente que precisar de alguma outra esclarecer, quiser tirar dúvida, precisar fazer algum exame, a gente está aqui para isso. O Alterosa Doutor de hoje fica por aqui. Voltamos na semana que vem, às 11 da manhã. Se você quer participar do programa, mande um WhatsApp para o número que aparece aqui no seu vídeo. Fique agora com o Ademir Santos e o Alterosa em Alerta. É com você, Ademir.